Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso Psique em Xeque de hoje. E antes de nós entrarmos no assunto de hoje, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e também deixem aí o seu comentário, o seu like, que isso ajuda o algoritmo aqui do YouTube a indicar esse vídeo para mais pessoas. Hoje nós vamos falar do segundo, para quem está acompanhando aí, do segundo dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, textos de Freud, e a qual ele parte de algumas premissas, algumas hipóteses para argumentar sobre como a sexualidade é algo inerente ao ser humano desde o seu nascimento e não necessariamente algo que surge após a puberdade, como era a crença, como era bem comum se pensar na sua época. E ainda hoje tem muitas pessoas que ainda, mesmo depois de tantas informações e depois da revolução que a teoria psicanalítica trouxe para a sociedade, ainda tem pessoas que acreditam nisso, nesse aspecto ainda, Mas é sempre importante frisar que no período de Freud isso era mais acentuado, diríamos assim, de pessoas que entendiam que a sexualidade humana só se manifestava após a puberdade, por motivos assim da busca de realização ou de busca de prazer sexual por vias das genitálias, o que Freud apontou não ser necessariamente dessa forma. Então, dentro desse texto que o Freud escreveu, ele trata assim de uma forma primorosa, na minha avaliação, de como que se manifesta essa sexualidade infantil. Primeiro, assim, é que o Freud parte do pressuposto de um desenvolvimento, ou seja, isso não é algo que vem tudo organizado. A sexualidade não é algo organizado em torno dos genitais como se tem no curso natural e dito, aspas aqui, normal do desenvolvimento humano. Não se organiza em torno do genital assim, Antes existem fases na interpretação do Freud que são anteriores a esse momento e que começa desde, como eu disse, do nascimento da criança. O Freud interpreta então que existem zonas erógenas no corpo humano que são que concentram, a depender do período ali de vivência da pessoa, a busca de satisfação por aquela zona erógena, por intermédio, melhor dizendo, daquela zona erógena. Então ele faz uma subdivisão. Primeiro que a sexualidade na infância ela é dividida em 2 momentos. Um primeiro momento, que é antes da puberdade, e um segundo momento que é pós-puberdade, que é inaugurado com a puberdade. Então vamos lá. O primeiro dos momentos, a primeira fase, vamos assim dizer, que o Freud aponta, é a fase oral. É quando a criança busca, por meio da sucção, nutrir-se com o leite materno, vinculando-se ao seio da mãe para ser nutrido, então, para se alimentar. Dessa forma, essa zona erógena, que o Freud chama de zona erógena, todos nós entendemos que de fato é a região bucal, ela serve para a criança tanto nutrir-se, aqui com o leite materno, contudo, é uma zona erógena, ou seja, ela produz satisfação de ordem sexual, mesmo que não na concepção depois já construída de forma pelo adulto, como o adulto entende. A criança não interpreta desta maneira, ela interpreta como apenas um lugar que lhe deu satisfação. Então ela busca repetir, reproduzir isso por intermédio da via oral. Por isso que não é incomum você observar uma criança que tudo que um bebê, que tudo que ele pega, a mão, o dedo, toda hora está na boca, porque aquilo ali produz satisfação para ela. Então essa zona erógena é a que o Freud chamou de fase oral, a primeira fase no desenvolvimento da sexualidade infantil. Temos uma segunda fase, que é aquela quando a criança começa por meio do esfíncter, a região anal, que ali tem um certo prazer. Então a criança, no curso do desenvolvimento normal,
ela tem essa primeira fase, que é a fase oral, que é essa busca de satisfação por meio da via oral, e no segundo momento é por meio da via anal, pelo controle do esfíncter ali, de liberar as fezes, de conter, de reter e tal, e isso produz de alguma forma satisfação, produz em alguma medida prazer para essa criança. Temos um terceiro momento, que é um momento que Freud chamou de fálico, pelo próprio termo, né, está relacionado à ideia de falo, mas aqui pode-se pensar, aqui ainda nessa forma prematura, né, infantil, na infância, de que é a região genital, contudo ainda não dentro daquela organização que só depois da puberdade vai se ter. É uma satisfação, assim como o próprio Freud chama, de prazeres, né, parciais. Então é de forma parcial, por isso que ainda está aqui na região oral, depois passando, e não significa que passado esse momento de satisfação, de busca de satisfação oral, indo para o anal, que vai se eliminando uma outra. Não, elas vão se sobrepondo e vão tendo continuidade e funcionamento juntas, né, de forma síncrona. Todas funcionam juntas, unidas, enfim. Ok? Aí nesse segundo momento, ou nesse terceiro momento, perdão, tem essa busca de satisfação fálica, né, por meio da questão fálica, e dado aí por volta dos 5, 6 anos de idade, que é quando começa o desenlace, assim, o que o Freud chamou de complexo de Édipo, né, que começa ali essa organização, a criança entra num período a qual o Freud chamou de latência, ou seja, não é interrupção, porque continua existindo ainda a sexualidade na criança, na infância, né? Contudo, ela não busca mais a satisfação por essas vias, dessas zonas erógenas parciais, mas ela se volta para questões a qual Freud depois, inclusive, vincula a ideia de sublimação, do que mais tarde, né, vai ser aquilo quando se tira a libido da meta a qual ela propriamente deveria ser direcionada, ou é esperada que seja direcionada, que é para a união, né, das genitálias, ou seja, para o fim sexual propriamente dito, só que ela é deslocada para outras questões, por exemplo, para produções culturais, para produções intelectuais, para produções artísticas. Isso é uma sublimação, e que Freud vincula essa ideia de sublimação que permanece na vida das pessoas, ou de alguma parte das pessoas, né, a esse período de latência, que é muito característico disso, que a libido para de ser investida nessas zonas erógenas e passa a ser investida por esse sujeito nessa busca de questões sociais, enfim, né, de interação social e coisas do tipo, ainda na infância, né, falando do período de latência. Passado esse período de latência, nós temos então o período a qual se chama genital. O próprio nome está dizendo, aqui há uma organização da sexualidade em torno da genitália. Antes eram só parciais, agora há uma conversão de todas essas questões como finalidade da genitália. Mas perceba que só após a puberdade há essa busca, essa centralização, né, e essa, vamos dizer, predominância da genitália na vida sexual da pessoa. Antes são só parcialidades de busca de prazer. São zonas erógenas parciais a qual a pessoa busca satisfação. Contudo, qual é a meta sexual na infância? Ela difere da meta sexual das pessoas ditas no curso, aspas, novamente, normal do desenvolvimento da sexualidade. No caso da infância, a meta é a pura e simples satisfação. Mas essa libido não é direcionada para fora, de forma externa, para objetos externos da pessoa. A criança dirige a libido para ela própria, para essas próprias regiões a qual foi dito aqui, erógenas. Então ela é autoerótica. Não é na mesma interpretação que nós introduzimos, por exemplo, a sexualidade na vida adulta, a qual, de forma comum ou mais esperada,
a gente consegue dirigir a libido para um objeto externo a nós mesmos. No caso da infância, não. A criança dirige a libido para ela própria. E aqui nós deixamos isso para outro vídeo, mas aqui entra a questão muitas vezes onde que passa pelo narcisismo primário. Aqui o Freud localiza a ideia de que a criança é polimorficamente perversa. Por quê? Perversão no sentido clínico, de uma estrutura clínica e não no sentido moral da palavra, como muitas vezes, infelizmente, foi vinculado, né? A ideia de que, como eu costumo dizer, perversão não é análogo, não é sinônimo de perversidade. São duas coisas diferentes. Aqui nós estamos falando de uma estrutura clínica. Por que a criança é polimorficamente perversa? Porque ela tem zonas erógenas que não estão organizadas, ou seja, não estão ligadas para chegar a um fim último, que é o coito, por exemplo, na vida, no curso de desenvolvimento normal da sexualidade, mas ela busca satisfação apenas por essas zonas erógenas. Isso é perversão no sentido clínico, de subversão, vamos assim dizer, né, da busca do que seria esperado para a sexualidade. A sexualidade é entendida como, ou pelo menos teoricamente, seria para que viesse a buscar, por exemplo, a manutenção da espécie, a preservação, né, no caso da espécie, e a coisas análogas a essa. Contudo, o Freud está apontando que nos seres humanos difere dos animais porque não funciona desse jeito a sexualidade nos humanos. E por isso ele volta à infância para começar a apontar as características da sexualidade desde o nascimento dos seres humanos, o que difere do curso do desenvolvimento dos animais, por exemplo, né? E por isso que é polimorficamente perversa, porque a pessoa, no caso a criança, fica ali em torno daquela zona erógena buscando satisfação só por meio dela. O que, quando uma pessoa se estrutura dentro da clínica da perversão, e já estando adulta e tal, ela então, o que acontece nesses casos? Ela regride a essas fases pré-genitais, né? Essas fases que são essas fases que eu citei, a oral, a genital, a fálica, enfim, né? A anal, e ela então fixa-se numa dessas fases, há uma fixação, e aí há então uma estruturação em torno do que se chamou de perversão. Então, a característica, por exemplo, da perversão na vida adulta é uma fixação em um desses momentos da infância. Por isso a importância de entender o curso do desenvolvimento da sexualidade humana, né? Dentro, claro, da perspectiva aqui do Sigmund Freud. É muito importante entendermos que, como eu disse, a meta sexual para uma criança não é idêntica à meta sexual numa pessoa dita normal na vida adulta. Por isso que a criança fica ali em torno, em tentar reproduzir essa satisfação que ela tem com essas zonas erógenas que ela tem no corpo. Por isso ela morde ela mesma, ela faz sucção, né, na sua própria pele, ao ir crescendo. Ela pode querer ficar reproduzindo esse prazer que ela teve aí nesse período infantil para que venha a ter de novo aquela satisfação que ela tinha enquanto bebezinho, e vai no curso do seu desenvolvimento fazendo, vamos assim dizer, né, buscando, melhor dizendo, a satisfação por essas chamadas zonas erógenas, que são várias, mas sendo de fases, né, vamos assim colocar, são essas que eu aqui apontei, que o Freud descreve. Oral, sádico-anal ou anal, né, a fálica, aí tem o período de latência, e posteriormente a genital. Lembrando que é daqui que surgem as concepções dentro do que o Freud chamou de clínica das perversões, como eu já disse, e é onde surgem os pares, né? Por exemplo, sadomasoquismo, né? É por isso que é polimorficamente perversa. A criança não tem um pudor ainda elaborado e construído como
vai se tendo no curso do desenvolvimento humano. Então, para ela não tem nojo das próprias fezes, isso é algo que vai sendo desenvolvido, né? Isso não atrapalha em nada para ela. Ela não tem as mesmas repugnâncias que depois de um adulto, ou depois de uma determinada idade, ainda enquanto criança, ela vai ter. Então, ela brinca com as próprias fezes. Olha, uma característica da perversão na vida adulta aqui de pessoas que gostam de se relacionar nesses moldes, né? Do Golden Shower ou da chuva negra, né? Como é o caso que você já pode imaginar. Enfim, é nesse sentido que há uma regressão e fixação em uma dessas fases. Ok? Então é muito importante compreendermos o curso do desenvolvimento sexual na infância, porque isso dirá muito de como se dá o curso do desenvolvimento, o curso da busca de satisfação sexual na vida adulta. Compreendendo isso, inclusive, não só para si próprio, mas para conseguir, por exemplo, minimamente lidar com as questões do seu filho, da sua filha, quando ele ou ela começar a apresentar manifestações de cunho a qual o adulto interpreta sendo de ordem sexual, mas a criança ainda não tem essa interpretação para ela, é simplesmente, única e exclusivamente, busca de satisfação, porque ela sente o prazer nela mesma, não entendendo que tem que respeitar os códigos sociais, morais e, enfim, que vão sendo posteriormente inscritos nela e a qual vão ali reforçando cada vez mais, né, o herdeiro do complexo de Édipo, que é o super-eu. Ok? Espero aqui ter conseguido introduzir, como eu sempre tenho dito aqui, nesse tema, né, da teoria, os 3 ensaios da teoria da sexualidade, e aí eu espero que você possa ter tido assim uns pequenos insights do que Freud queria dizer nesse texto, ok? Peço uma vez mais, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like, por favor, assista, deixe o seu like e deixe o comentário aí o que você tem achado do conteúdo. E até o nosso próximo Psique em Cheque.